Olá você, meu amigo, minha amiga, em São Vicente, na Praia Grande, que acompanham a Oficina do Direito. Eu, Carlos Domingos, estou aqui com a edição de férias do nosso programa. Você que segue a TV Primeira, que gosta da programação da TV Primeira, que acompanha a nossa grade, terá o prazer e a paciência de aguentar este gordinho que vos fala durante as férias. Então, agora, em 2011, que desde já eu desejo que todos tenham um ano maravilhoso, repleto de amor, alegria, paz, saúde, vocês ficarão em janeiro com esta edição do Oficina do Direito, edição de férias do programa Oficina do Direito, que não poderia deixar de trazer, como gostamos muito de direito previdenciário e direito da Seguridade Social, ninguém melhor para tratar de perspectivas para 2011 acerca da Seguridade do que o maior conhecedor de direito previdenciário da nossa região e, sem sombra de dúvida, um dos maiores conhecedores de direito previdenciário no país. Sérgio Pardal Fredental, que é professor universitário, mestre em direito previdenciário, autor de obras na área, dentre elas a aposentadoria especial e a evolução histórica da indenização por acidente de trabalho. Mestre Pardal, como eu disse, é figura constante nos melhores e maiores eventos de direito previdenciário em nosso país. E quando não pode ir, eu vou sozinho para assistir, me cobram. Gente do Norte, gente do Sul, gente do Maranhão, gente do Centro-Oeste. Cacá, cadê o Pardal? O Pardal é, sem sombra de dúvida, uma das figuras mais cativantes e mais conhecedoras, mais detentoras do conhecimento da matéria previdenciária em nosso país. Mestre, é sempre uma honra e um enorme prazer poder recebê-lo aqui para fazermos esse bate-papo. Muito obrigado. Veja, é claro que é um prazer vir no seu programa, Cacá. Acho que você cada vez mais consegue levar para essa população a discussão sobre o que é direito, como ele deve existir, em especial o direito social, que é a sua especialidade tanto quanto minha. Só os amigos é que ficam fazendo elogio desse jeito, mas na verdade o Cacá entende muito do assunto, tem previdência social na veia, como eu digo sempre. Por isso, para a gente vir aqui, trocar ideia, conversar, é muito bom, muito interessante. E vai ser muito legal estar levando durante essas férias de janeiro a discussão sobre o direito previdenciário, sobre o que está no dia a dia, o que está acontecendo e o que vai ser o futuro. Porque direito previdenciário, previdência, previdente, é exatamente a questão do futuro. É quem prevê, né, mestre? É verdade. Então eu proponho aqui, a gente estava até batendo um papo rapidamente, fazermos um bloco com questões atuais práticas e o segundo um bloco mais filosófico, tentando abordar as projeções do que pode acontecer no ano de 2011 no tocante à matéria da Seguridade Social e Previdenciária. Feito? Ótimo, muito bom. Questão prática que está assim pululando na mídia, muitas notícias, muitas dúvidas. A questão da revisão do teto, que eu canso de falar, onde eu tenho a chance de que os aposentados e pensionistas que conseguirem essa revisão, grande parte devem a ti, em razão do artigo publicado anos atrás nas revistas especializadas. Explica para quem está em casa o que é essa revisão do teto, Pardal. Vamos lá. Inclusive agora saiu já uma decisão da turma de uniformização do juizado especial, também favorável sobre a questão do teto. Mas olha, vamos entender bem claro o que acontece. O teto é aquela questão do limite. Existe um limite de contribuições. Sempre existiu, claro. Tem que ter um limite porque senão um seguro em si não se sustenta. Ele não pode ser solto para qualquer valor. Pois bem, o limite atual de contribuição do INSS é R$ 3.467 e alguns centavos. Isso é o valor máximo de contribuição. Pois bem, e o benefício como é que se calcula? Todo mundo sabe, o benefício previdenciário é sempre calculado através de uma média das contribuições. Até 99 eram os 36 últimos salários. Agora é a média dos maiores salários que representem 80% de todos de julho de 94 até a data que o sujeito vai se aposentar. Então, essa é a ideia. Bom, onde é que pega a questão do teto? Olha, no tempo do buraco negro, quem se aposentou de 5 de outubro de 88 a 5 de abril de 91, era o pessoal que já tinha o direito constitucional, mas não tinha a lei regulamentando ainda. Quem se aposentou naquele período já sofria com isso. Por quê? Porque a sua média de contribuições, já que as alterações de teto eram muito grandes, costumeiramente ficava superior ao teto vigente na época que se aposentou. Então começaram os cortes aí. O pessoal do buraco negro, esse período, Pardal? Isso, esse buraco negro, de 5 de outubro de 88 a 5 de abril de 91. Perfeito. Quem aposentou logo depois, 5 de abril de 91,
até final de maio de 91, também teve o mesmo problema. Teve um valor cortado, teve uma reconstituição pela Lei 8.870, mas ainda ficou preso no chamado teto. Certo. Olha, essa história já começava a mostrar que o teto era complicado. Veja, para que eu preciso de um teto de valor de benefício se o valor do benefício é derivado da média de contribuições? Se a contribuição não pode passar do limite, acabou, a média é o que vale, Já não é? tem um teto de contribuição, né? Pois é, aí começa a encrenca. Por quê? Porque a inflação, essa bandida da inflação e outras bobagenzinhas mais, sempre fez com que as coisas se invertessem. Então, muitos casos, quem contribuía pelo teto máximo, na hora de aposentar, tinha um valor superior ao teto vigente e tinha o corte ali feito. Bom, ocorre que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, na época, decidiu que o teto era válido, Certo. que o teto era constitucional, podia existir, sim senhor. E aí não tinha mais o que fazer. Bom, para corrigir os problemas que estavam feitos lá, vieram duas leis, a 8870 e a 8880, que é a lei do Plano Real. Perfeito. Nessas duas leis, o legislador disse assim, olhe, quando você, segurado, tiver uma média contributiva superior ao teto, como é constitucional o teto máximo, eu vou cortar. Mas no primeiro reajuste eu devolvo o que eu cortei. Olha, para entender bem, prestem atenção. Lembrem sempre que o primeiro reajuste da aposentadoria é proporcional ao tempo que existia, não é? O cara aposentou, por exemplo, em dezembro, veio o reajuste em maio, ele vai ter o reajuste de dezembro até maio. De maio do ano anterior até dezembro foi corrigido na concessão do benefício. Certo. Agora, o teto tem o reajuste integral, ou seja, acreditava o legislador que na grande maioria das vezes aquele valor recomposto não ficaria superior ao teto atualizado, então não ia ter problema. E quando houvesse problema, o legislador disse, não tem problema nenhum. Quando houver problema, você corta e aquele sujeito não vai reclamar, porque a vida inteira ele vai ganhar pelo teto, pelo valor máximo. Quando chegou em 98 e 2003, duas emendas constitucionais fizeram o legislador tremer nas bases. Por quê? Porque recompuseram o teto. Em 98 estava lá 900 e poropopó, era o limite, eles passaram para 1.200, que era 10 salários mínimos, né? Mas só colocaram em valor real, R$1.200. Quando foi em 2003, estava 1.960, botaram para 2.400, quer dizer, aumentaram o teto. Também 10 salários mínimos em 2003, 10 salários né? mínimos de novo. Eles não falavam em salário mínimo porque é proibido, né? Sabe como é? O salário mínimo não pode ser usado como referencial de cálculo. Está na Constituição. Mas eram 10 salários mínimos, pô. O valor é o valor, né? Bom, esse valor depois vai sofrendo um reajuste menor do que o reajuste do mínimo, que, vamos falar a verdade, tem aumento real. Sim. Dizer que não tem aumento real é bobagem, mas dizer que o reajuste das aposentadorias é também safo é outra bobagem. Bom, a coisa já começa a decompor aí. Só para os nossos telespectadores poderem entender, imaginem o seguinte: o sujeito que se aposentou com teto máximo antes de 98, mas teto máximo mesmo, tá? Ele tinha 35 anos de contribuição se homem ou 30 se mulher, ganhou o teto máximo. Ele ganha hoje 2.433. Se ele se aposentou pelo teto máximo que valia até 2003, ele ganha hoje 2.702. Certo. Mas o teto hoje é 3.467. Que negócio é esse? É lógico, quando o teto foi recomposto, aquele valor que tinha sido comido na concessão, que o Cacá chama de gordurinha, tinha que ser devolvido. Tem que queimar a gordurinha, né? Claro. E vejam só a loucura, hein? Vejam só. Quem aposentou em 94 e 95, costumeiramente, no teto de 98 já recompõe. Não vai sobrar muita coisa para brigar em 2003. Certo. Quem se aposentou no chamado tempo do IRSM, 94 a 95, uma boa parte ainda vai pegar mais um pedacinho na recomposição de 2003. Mas o que está perdendo mesmo é o povo do buraco negro, que está ganhando 2.400 ou alguns 1.800, 1.900, quando já tem direito a ganhar 3.467, sobrando ainda uma gordurinha para se um dia houver recomposição. Se houver nova recomposição Do teto de máximo. teto, esse pessoal do buraco negro ainda tem uma gordurinha para queimar. Ainda Hoje tem. vai pro teto e só não ganha mais com o teto porque não pode. Porque não pode, porque o teto é constitucional. Sim, como o disse Supremo o Supremo. decidiu, o que eu posso fazer? Agora, lembrem sempre de uma coisa. Quando o legislador da 8870 e da 8880, que são as duas de 94, quando ele fez as duas leis, ele fez pensando o seguinte:
eu vou respeitar o teto máximo porque o Supremo Tribunal Federal falou que vale, que é constitucional, então eu vou respeitar. Ao mesmo tempo, eu não posso permitir que o sujeito que tem uma média contributiva superior fique recebendo menos do que o teto válido. Então eu vou devolver para ele aquele valor, dizendo, ó, meu filho, acima do teto não pode porque o Supremo não quer, mas estou devolvendo o valor. Então é claro que se esse legislador em 94 tivesse a profecia que em 98 e 2003 ia ter recomposição do teto, ele tinha colocado lá, ó, quando houver recomposição do teto, devolvam a gordurinha que ainda sobrou. Isso é claro. O que aconteceu logo depois? Nós soltamos a nossa matéria em abril de 2007. Eu sempre digo, olha, eu disse para o Cacá quando foi meu aluno, eu digo para todos os meus alunos, meu grande professor, o mestre Aníbal Fernandes, me ensinou, ele disse para mim bem claramente, ele disse, a sua competência é diretamente proporcional à sua generosidade de conhecimento, entendeu? Quem nega conhecimento que tem para os outros não tem competência. Aí eu não tenho mais dúvida, eu acho que a melhor coisa que eu tenho a fazer é dividir tudo aquilo que eu tiver de conhecimento, trocar ideias e não trocar pão. Consequentemente, eu publiquei a matéria em 4 revistas especializadas, para jogar pesado mesmo. E agora, 2010, está vindo a primeira decisão do Supremo nos dando razão. Claro que as análises passam por diversas visões diferentes, mas o principal da coisa o que é? Em primeiro lugar, a interpretação finalística do legislador. Qual é a finalidade do legislador? Respeitando o teto máximo, devolver o valor que foi subtraído na concessão do benefício. Acabou. Se essa é a ideia, nitidamente não pode dar continuidade a esses valores diferenciados. O que os tribunais estão decidindo, um pouquinho mais simplistamente, é que não se pode ter mais de um teto vigente. Se o teto vigente hoje é 3.467, ninguém poderá ficar em 2.702 ou em 2.433 respeitando um teto que não tem mais vigência, que não vale mais. Teto é um só e não 3 tetos diferentes em razão da hora que foi concedido o benefício. Então, isso eu acho que é um avanço bem legal mesmo e acho que é uma briga boa. Só uma coisa, atenção, telespectadores. Eu não vou dizer a vocês que o INSS age de má fé. Tem muita gente que até diz isso, até nas ações. Mas eu vou dizer a vocês que não fiquem confiando que o INSS, nesse caso, vai resolver o seu problema, seja por conta própria, seja por pedido administrativo. Não vai resolver por uma questão bem simples, porque a matéria é complexa. Ou seja, tem várias formas diferentes de estudá-la, de compreender bem e de saber quem tem direito. O INSS não vai despender a sua condição administrativa ou mesmo da sua procuradoria, da sua assessoria jurídica para definir essas coisas. Estou dizendo o seguinte, telespectador, é um caso para não ter dúvida. Se você teve corte no teto e recebe hoje pelo valor máximo, procure o seu advogado, procure a sua associação, procure o seu sindicato e entre com ação, porque isso não vai resolver, como se diz por aí, no caminho do bem. Pardal, inclusive o procurador doutor Álvaro Messas esteve aqui conosco e colocou isso, que acha que dificilmente a INSS pagará administrativamente. E se pagar, somente da questão do ano daquele processo que foi julgado no Supremo, que, salvo engano, é algo de 98 ali. Então, ele deixou claro aqui que acha que não pagarão, mas se pagar somente da época referente ao processo que foi julgado. Mas, veja só, Cacá, essas coisas que me deixam com um pouquinho de raiva. As escolas ensinam muito bem qual é a função da lei, não é? O que é lei, como é que ela funciona, para que serve. Por exemplo, a Constituição Federal é a grande carta-mestra do arcabouço jurídico do país. É bacana. A lei maior. É a lei maior. Logo depois dela, vem as leis complementares, que têm função bem específica, votação específica no Congresso. Logo depois, vem as leis ordinárias. E aí, pessoal, acabou. Nada mais é lei. Os decretos, as regulamentações, as portarias, porcarias e outros quejandos, como dizia o Aníbal Fernandes, tudo isso é importante para o arcabouço jurídico, é importante para a aplicação da lei, mas não é lei, é interpretação da lei. E aí, pessoal, quem é operador do direito tem que entender isso muito bem.
O que interpreta a lei não tem vigência. O que tem vigência é a lei. A própria lei tem vigência. A lei que não foi mudada, ela vige, ela tem vigência. E a interpretação tem a função de interpretar durante todo o período de vida da lei. E não por períodos diferentes, como pensam alguns por aí. Pardal, outra questão referente ao teto da necessidade do ajuizamento da ação é, primeiro, como você colocou muito bem, o INSS não vai despender tempo e energia para resolver o caso a caso. Segundo, que é bom a gente colocar, que parte considerável da condenação num processo judicial refere-se a juros. E no eventual acordão com o INSS administrativo, eles não pagarão juros. Isso é grande realidade, né? Sabe o que acontece, Cacá? Eu vou dizer para você, eu gostava muito quando falar em acordo no processo administrativo era mais justo. Certo. Por quê? Porque o processo administrativo do INSS não passa de uma obrigação constitucional da autarquia. A autarquia tem a obrigação de fazer o processo administrativo. Consequentemente, o que acontece quando dentro de um processo administrativo o INSS reconhece o seu erro ou reconhece o direito à concessão de um benefício ou de um valor diferenciado? No processo administrativo, a obrigação do INSS é simplesmente pagar tudo. Não tem juros, porque não tem mora, não tem punição, mas é pagar tudo, desde o primeiro momento até o último valor, devidamente corrigido. Já acabou o tempo que o INSS queria pagar sem correção. Ou seja, vai ficar meio empacadinho, fica aquele tal de PAB, né? Pedido de pagamento alternativo de benefício. Isso, pagamento alternativo de previdência. Essas bobagens só. É meio complicado, mas veja, no tempo do processo administrativo mais são, mais salutar, isso era interessante, porque compreendido que estava errado, eles pagavam, nem reclamavam, Cacá. Sem prescrição nem nada. Pagavam sem prescrição, inteiro, né? Não tinha como falar em prescrição se ele mesmo admite que estava errado. Olha, é que nem aquela brincadeira que eu faço na sala de aula, né? Nos finalzinhos de curso de graduação, ou do meu curso na ESA, eu sempre falo, ó, pessoal, vamos entender muito bem qual é a relação entre o administrativo e a ação judicial. Por exemplo, imaginem o caso de um recurso administrativo que está correndo ainda e o cara entrou com uma ação judicial. O juiz não entendeu patavina e deu improcedência. E no processo administrativo, o INSS deu a concessão do benefício entendendo que era correto. O que vai valer? O judicial ou o administrativo? Mas não dá para ter dúvida. Vale o administrativo, em primeiro lugar, porque é confissão do réu. O réu é o próprio processo administrativo, ele é o réu. Se ele diz, tá correto, vou conceder, acabou a brincadeira, não tem o que discutir. Olha, eu gostaria muito que a nossa presidente Dilma, ao colocar alguém no Ministério da Previdência, coloque gente competente. O atual ministro é muito competente. O Gabas, Carlos Gabas, eu vou adorar se o Gabas, que não fique ministro, mas que fique com uma posição de muito bom destaque. Mas atenção, pessoal, vamos tentar trazer muito mais para o nosso campo. É possível sim. Vamos trazer para o nosso campo, vamos ressuscitar a seriedade do processo administrativo. Em especial, Cacá, no auxílio-doença que não é concedido, né, sabe, esse tipo de coisa não pode continuar como está, não é possível. A morosidade da perícia, a perícia realizada por ginecologista e quem está com problema de ortopedia, esse tipo de coisa. Falta uma profissionalização, uma seriedade no âmbito administrativo. Tratar com o devido carinho, com o devido respeito o processo administrativo que tem status constitucional agora. Sim. Tem status constitucional com a Constituição Cidadã. Sim. Padal, você comentou acerca do decreto ser meramente interpretativo. E como eu gosto sempre de dar o crédito da ação do teto para ti, os aposentados devem muito a você nesse caso, também o pessoal com exposição a ruído, que é uma briga que você comprou, conseguiu fazer o nosso Tribunal Regional da Terceira Região entender, mediante diversas sustentações orais lá no tribunal, e hoje essas decisões oriundas dos seus processos são utilizadas em outras regiões, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na 4ª região. Conta um pouco qual foi essa batalha árdua contra, no caso, a COSIPA, mas também contra toda essa interpretação restritiva do decreto. Mas olha, vamos só também entender bem que há alguns problemas. Saiu agora uma decisão do STJ sem compreender bem a relação do ruído. E num caso, inclusive, que é muito, muito pior, porque na realidade, nesse caso específico, o autor do processo está submetido a ruído acima de 90 decibéis o tempo todo. É só olhar o processo que o Superior Tribunal de Justiça teria uma visão mais clara. Estou entrando com agravos, estou lá tentando estapear esse processo, porque é um absurdo. Agora, a discussão é a seguinte. Em primeiro lugar, até 5 de março de 97, havia um decreto de 64 em vigência, e parênteses importante, hein? Ele estava em vigência porque foi recolocado em vigor através de uma lei.
em 67 ou 68. Então, foi recolocado através de uma lei em vigor e, por isso, enquanto não havia direito de decreto anular, não podia anular. Nesse decretinho de 64, dizia que o valor máximo era 80 decibéis que se aceitava. Acima de 80 decibéis, direito a especial, não se fala mais nisso. Bom, havia um outro decreto de 79 que falava 90 decibéis e que acabou derrotado. Quando chegou em 5 de março de 97, veio o decreto 2172. Isso, 2172/97. E trazia como ruído mínimo 90 decibéis e não 80. Bom, já começa aí a confusão. Em primeiro lugar, vamos falar uma coisa bem séria. Existe uma NR, né? NR é um negócio engraçado, porque é decreto também. A NR 15, que trata de ruído, ela coloca que o ruído máximo é 85 decibéis. Nem 80, como dizia o decreto 64, e nem 90, como dizia o 79 e o de 97. É 85 decibéis. Quando chegou em 2003, o companheiro Lula, observando essa confusão, disse, olha, evidentemente não pode haver diferença entre condição insalubre de cunho trabalhista e condição insalubre de cunho previdenciário. O veneno é o mesmo, meu filho. Então, ele entendeu que 85 decibéis é que é o limite. Aí começa a graça. O problema é o seguinte, até 5 de março de 97 é 80 decibéis, porque sim, acabou. Porque o decreto que estava lá era ressuscitado por lei e ninguém podia matá-lo até que a lei assim o permitisse. Então, até aquele valor 80 não se fala mais nisso. Dali para frente, a análise da lei é através de decreto. Logo, se a análise da lei através de decreto hoje diz que o ruído máximo é 85 decibéis, 85 decibéis tem que valer de 5 de março de 97 até o último dia de todos os tempos. Por que 5 de março? Porque a partir dali é que não é mais 80 decibéis, e sim 85. Ah, e os 90? Foram derrotados. Vejam, os juízes, os desembargadores que estão entendendo que de 5 de março de 97 até 2003 é 90 decibéis, estão equivocados. Estão dando ao decreto valor de vigência que não existe. Estão dando ao decreto função que não é dele. A função dele é interpretar a lei que ele regulamenta. A interpretação da lei diz que é agente nocivo, caracterizador de aposentadoria especial, o ruído acima de 85 decibéis. É assim que diz o decreto hoje e ele deve valer desde a data da possibilidade de mudança na lei, que é 5 de março de 97. Acabou, não tem o que pensar diferentemente disso. Então, o decreto ele está, como a gente costuma brincar, umbilicalmente ligado à vigência da lei. Se muda o entendimento via decreto, esse entendimento ele tem que retroagir a data da lei, porque é uma mera interpretação. Até para o segurado não ficar ao bel prazer do governo. Ano de crise, opa, como tivemos ano passado, vamos soltar um decretinho restringido. Ano de bonança, como agora, pujança econômica, vamos soltar um decretinho aliviando o lado do trabalhador. Não podemos ficar à mercê do executivo. Já imaginou os decretos que são alterados pelo bel prazer, como dizia o Aníbal, dos decretinos, do povo do poder executivo? Aí você pode alterar como quiser, imagina que loucura vai ser. Olha, são coisas bem simples, por exemplo, você lembra aquele período que por uma MP havia um cálculo diferente para o auxílio-doença? Sim. Você lembra? MP 242. Um período horroroso, hein? Você tem uma memória boa, Cacá, eu nunca tenho uma memória tão boa assim. Mas veja, aquilo foi uma maldade terrível, e olha, só para o telespectador entender como era mal quem inventou isso, não lembro nem o ano que foi, mas vejam que maldade horrorosa. Dizia assim o texto: vai se fazer o pagamento do auxílio-doença pela média do último ano, sendo que tal média não poderá exceder o valor do último salário. Meu Deus, quanta maldade. E a Constituição? Quando era acidente no trabalho era o contrário. Vale o que for mais favorável, o último salário ou a média contributiva. Agora vale o menos favorável, eu nunca vi disso, rapaz. Agora, caiu, não caiu a SMP? Caiu. E quem pegou o auxílio-doença naquele período, tem direito a uma revisão disso ou não? Sim. Então você imagina, se uma MP que tem poder de lei não tem validade de tempo passado, simplesmente porque não foi votada pelo Congresso Nacional, a MP perde o valor do período que vigiu. Imagina o que é um decretinho, pelo amor de Deus. Pardal, duas colocações rápidas que eu queria fazer. Uma pra gente dar risada. Nessa MP, o saco de maldade era assim muito nítido. Tinha a presunção de má-fé.
ineditismo jurídico internacional. O segurado que recebe aposentadoria e auxílio acidente, naquela interpretação tacanha anterior do INSS, de que mesmo os auxílios acidentes concedidos antes de 97 não podiam acumular, o segurado que recebeu os dois juntos, age de má-fé. Presume-se a má-fé do segurado, então tem que devolver numa só, não pode ser por desconto. Presunção de má-fé, você já tinha visto? Não, agora isso é legal fazer o contrário, hein? Como disse o Dyson Portanova naquele último evento que nós estivemos, ele disse bem claramente, disse, olha, estão dizendo que a decadência não atinge o que é má-fé, não é isso? Pois então nosso entendimento é simples. Tudo aquilo que o poder público fizer incorretamente é por má-fé. Por quê? Porque o poder público tem a obrigação do cumprimento estrito da lei. Se ele não cumpriu estritamente a lei, agiu de má-fé, não vai decair nunca. Ótimo. Bonita essa. E nós gostamos dessa. Essa a colocação que eu fiz da MP foi essa, a presunção da má-fé. E eu fico imaginando o segurado nesse cenário. Um nível de ruído para trabalhista, o outro para o INSS. Com que orelha ele vai pedir, né? Fala, eu vou no INSS, eu levo essa orelha. Eu vou na Justiça do Trabalho, eu levo a outra. É inviável, claro. Fere qualquer razoabilidade, né? Claro, com certeza. Ele fica perdidinho, né? Que orelha que eu uso? Eu uso essa orelha para ir trabalhar, essa orelha para pedir benefício, meu Deus. Gente, o tempo voa, temos que fazer um break, mas é jogo rápido, rapidinho, pai bola. Não saia daí que voltamos já.